1 Samuel capítulo 30, abra sua Bíblia por favor, 1 Samuel capítulo 30. Sete. 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler a partir do verso 7. Aleluia. Que bom que você veio. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Deus, devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os seus 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardários ficaram. Davi e apenas 400 homens continuaram a perseguição. 200 ficaram para trás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio, o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e ele comeu, deram-lhe água para beber, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é? De onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá e o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? E ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levaria a esse bando. E ele levou Davi até lá. E eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem um despojo, nada do que eles haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: esse é o despojo de Davi. Somente até aqui, tome seu assento. Capítulo 30 do 1 Samuel é um episódio da história de Davi. Narra um episódio numa sequência que Davi vinha. E esta sequência de Davi, porque Davi tem histórias e muitas boas histórias, mas existe um recorte histórico na vida de Davi, em que há um declínio, há uma sequência de derrotas, há uma frieza, há uma sequência de fatos não agradáveis. Davi, nesse capítulo 30, ele não está em condição espiritual daquela que nós conhecemos quando ele matou o gigante Golias. Davi, nesse capítulo 30, nós lemos a partir do versículo 7, mas tem do versículo 1 ao 6, eu vou contar essa parte da história. Nesse momento, ele não está em condições, plenas condições,
Ele não está na melhor versão dele, um termo muito usado hoje. Davi aqui está talvez na pior versão dele. Na parte da manhã, a mensagem está no YouTube, no canal da igreja, mas na parte da manhã, nós pregamos deste episódio que Davi está lutando contra o povo de Israel. Davi seria o próximo rei de Israel, e foi. Mas no capítulo 27 ao 30, até o 30 ou até o 29, Davi, ele ainda não era rei. Davi, ele era perseguido pelo rei vigente, o rei Saul. Davi, ele está fugido. E Davi, ele também sofria dentro de si uma decepção, talvez, que tornou Davi alguém que estava se esfriando de Deus, a ponto de ele se aliançar com os inimigos de Deus. Os filisteus eram os inimigos de Israel. Davi se aliançou com eles. Pregamos nessa manhã sobre isso, como foi terrível esta fase de Davi. A pior fase, eu disse isso, suponho que seja assim. Não levanto, acredito que sozinho não levanto esta tese, mas suponho que seja a pior fase de Davi. Tem outras fases que a gente conhece: Davi adulterando, Davi sendo homicida, Davi fazendo o censo de Israel e recebe uma reprovação de Deus. Mas esta aqui, ele está tão distante de Deus que ele vai contra o projeto de Deus. Quando é que a pessoa está muito distante de Deus? É quando ela está indo contrário aos planos de Deus. Os planos de Deus estavam desse lado, se desenrolando. Povo de Israel, Davi seria o próximo rei. Por ser o próximo rei, ele teria que estar como? Ali em Israel. Ele estava fugido, até aí tudo bem, é justificável, mas ele se aliançar com os inimigos era algo tão triste. Era uma parte tão triste da história de Israel. Ele volta, ele chega, aliás, e às vias de fato da guerra contra Israel. Ele estava aliado com um rei chamado Aquis. O Aquis ele era um dos governadores dos filisteus. Quando os principais governadores, quando o rei dos filisteus convoca todo o povo para sair à guerra contra Israel, convocou o Aquis também. O Aquis se articula e vai para a guerra. Sabe quem vai também? Davi. Davi sai à guerra, não contra os filisteus, vai sair contra Israel. Ele vai, se alinha a esta batalha. E quando ele chega, os governadores dos filisteus olharam para Aquis, olharam para Davi. Vai dar ruim, dá certo não, esse camarada é guerreiro, esse cara aí é judeu, a gente vai lutar contra judeus. Vai que no meio da batalha, porque o Aquis foi convincente, não, ele agora é meu aliado, ele está comigo, fechado, ó, fechamento, o cara é fechamento, virou de lado. E aí ele tenta argumentar, mas os governadores não aceitam. Não, esse cara não vai conosco. No meio da guerra, esse cara aí já matou muitos filisteus. Ele matou o Golias, nosso herói de guerra. Ele vai no meio da batalha com os judeus, se aliançar com os judeus, que é o povo dele, e vai nos derrotar. Pode dispensá-lo. Dispensou Davi. Davi sai dali, dessa caminhada de 3 dias, o texto bíblico diz que ele caminha 3 dias de volta a um povoado que ele estava, chamado Ziclag. Quando ele chega naquele povoado, ele se depara com uma situação muito ruim. Ziclag era a cidade onde estava a sua esposa, seus filhos, as esposas dos soldados dele, 600 soldados, os filhos dos soldados, estava o rebanho, estava a economia deles, estavam as casas, a estrutura toda familiar estava ali, a estrutura de subsistência deles estava ali. Quando eles chegam naquele local, eles se deparam com um assalto. Outros inimigos, não eram os filisteus, amalequitas, foram até lá, roubaram, sequestraram as esposas, os filhos e queimaram a cidade toda. O texto diz, não lemos ele, mas é no capítulo 30, que quando Davi chega e os homens já cansados, Davi veio de uma profunda reflexão, está retornando mais uma vez frustrado. Talvez aquele retorno foi o retorno mais duro de uma guerra de Davi.
Ele não guerreou. Provavelmente ali, quem sabe, caiu na sua consciência do que ele estava fazendo. Mas quando chega em Ziclag, é o tratamento de choque de Davi. Porque tem vezes que Deus, para nos fazer cair em si, tem um tratamento de choque. Essa igreja está lendo a história de Davi. Hoje estamos no capítulo 27. E quando eu li hoje o capítulo 27, Deus me fez ler o capítulo 30. E eu fui lendo, e como marcou esse capítulo para a minha vida? Na minha vida, Davi, quando ele chega na cidade, fiquei pensando nisso. Olha a cidade queimada, suas esposas não estão lá, seus filhos não estão lá. Os soldados, como estava o ânimo do soldado voltando de guerra sem guerrear? Lá embaixo, a moral da tropa estava abaixo do zero. E quando eles chegam, se deparam com aquela situação, com esse cenário de destruição, eles entram em desespero. Observe bem, a Bíblia diz que os homens de Davi eram homens valentes, era a tropa de elite da época, eram os CEOs da época, era gente de primeira linha de batalha, eram invencíveis. Ninguém vencia Davi e a tropa deles. Davi só não venceu Saul porque ele tinha uma consciência de que era o rei ungido por Deus. Davi era homem de batalha. Aqueles homens eram homens de batalhas, mas eles estavam com a moral baixa, eles estavam reflexivos, e quando olham para aquilo, entram em desespero. Você já reparou quando estamos na nossa melhor versão, quando estamos bem na vida, e de repente vem uma sequência de fatos que vai tirando pedaços de nós, que vai nos desmontando, e quando a gente de repente se depara com uma circunstância em que nos desmonta de vez, foi isso que aconteceu com Davi. Davi se desmontou, e todos aqueles homens, o texto diz que eles choraram até se acabar. Eles choraram gritando, havia um desespero na alma deles. Perdemos tudo e não pudemos lutar nem lá e nem aqui. Que trama foi essa? O que aconteceu? O texto que nós lemos, e eu vou pular agora para ele, narra um outro Davi, com esses 600 homens, saindo atrás dos amalequitas, não em desespero. Eles estavam o quê? Estavam fortes, firmes, estavam com espírito de guerreiros, espírito de combate. Sabe o que é um espírito de combate? Sangue nos olhos, atenta a todo movimento. Nós vamos vencer o inimigo. Como vamos, não sei, mas vencer já está certa a vitória. Eles saem desse clima. O clima da perseguição aos amalequitas, do inimigo, não era um clima cabisbaixo, não era um clima derrotista, era um clima de vencedores. Esse texto que eu li para pregar nessa noite é um texto que apresenta Davi virando a chave. Já ouviu esse termo? É um termo muito usado nos dias de hoje, e eu quero pegar aqui emprestado a definição da virada de chave. Dentro da psicologia é conhecida como mudança de mindset. Significa resignificar a mentalidade sobre aspectos da vida. Virou a chave. Já ouviu essa expressão? Muito usada hoje. E aí, vira a chave. Vira a chave. Davi virou a chave. E eu quero enumerar aqui 4 características que demonstram Davi virando a chave. Vou começar de trás para frente, que é algo muito incomum, mas enquanto eu lia o texto, o Espírito Santo me conduziu a olhar esses pontos dessa forma, de trás para frente. É o final da batalha, já lemos, já sabemos. A última cena desse filme é vitória, e é uma vitória poderosa, é uma vitória com total, uma vitória plena. 4 pontos dessa mensagem. A primeira, Davi, ele tem desses 4 pontos, 4 reencontros. O primeiro reencontro dele, com bem-estar. Ele se reencontra com a sua família, com seus bens, e o texto diz que Davi trouxe o quê? Tudo de volta. Davi trouxe o quê? Diga comigo, tudo de volta. Mais uma vez, tudo de volta. Sabe o que é tudo de volta? Você vive em família como eu. Família, a casa, é o lugar do bem-estar, é o lugar do aconchego, é o lugar onde o Weber pode ser o Weber,
é o lugar onde a gente conta, a gente compartilha alegrias, tristezas, a gente faz acerto de contas, a gente ajusta para continuar a caminhada. Dentro de casa, o bem-estar familiar tem afeto, tem troca de afeto, tem sentimentos, tem responsabilidades, mas tem muita coisa boa. É na casa que a gente prepara ela para se sentir bem. Aqui Davi tem um reencontro com o bem-estar social. Ele reconquistou a família toda. Você pode me ajudar falando assim: glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Conquistou, vitória total. Ninguém se perdeu, nada se perdeu. Ninguém e nada. Não se perdeu os filhos, não se perdeu as mulheres e nem mesmo as ovelhas, o gado, o rebanho. Nada se perdeu. Trouxeram tudo de volta. Bendito é o homem e a mulher de Deus que traz tudo de volta, que restitui coisas na vida, que se reencontra com o bem-estar. Aquele lugar que você, sabe, descansa. Sabe o que é um descanso de mente? Quando você está no seu trabalho, quando tem pontos que causam aborrecimentos, e aí você quer uma parada, e você quer uma parada mesmo, para repensar, para se reposicionar, para se recompor. E aí você tem o quê? O seu bem-estar social. É aquele lugar, é a casa, são as pessoas. Davi se reencontrou com o seu bem-estar, com o seu bem-estar. E reencontro com o seu bem-estar é um indicativo de um coração saudável. Diga: coração saudável. Mas o Davi, ele teve um segundo reencontro. Ele se reencontrou com a sua performance de luta. Davi era guerreiro. E nesse texto aqui, Davi estava apagado. Sabe quando tem uns apagões na vida? Tem apagões que se prolongam. O apagão da vida de Davi se prolongou. A última vez que Davi teve uma batalha com vitória foi lá na cidade de Keila, alguns capítulos anteriores. Davi era um fugitivo, o tempo todo as histórias contam ele fugindo de Saul. Davi aqui, ele teve problemas difíceis, quando tentou matar Nabal, ele não estava no seu equilíbrio. Davi está mal, Davi se alinha com o inimigo de Israel. Que loucura, Davi! Davi está num apagão pessoal e espiritual. Esse é o Davi. Mas agora, nesse texto que nós lemos, Davi reencontra sua performance de luta. Davi é um guerreiro. Davi é versátil. Davi, ele é estratégico. Davi foi esse homem o tempo todo, e ele tinha perdido isso. Nesse texto, a Bíblia diz que Davi, quando ele sai para a batalha, quando ele sai para a guerra, ele encontra no meio do caminho um egípcio. Ele está procurando egípcios. Quem Davi está procurando? Amalequitas, não é egípcio. Mas como Davi se recompôs, se reencontrou com a performance de luta, de batalha, performance de vencedor, ele tem estratégia. Estranho, esse cara no chão. Alguém poderia falar assim: vamos seguir, a gente está atrasado. Não. Quem tem a performance de luta sabe pensar: não, peraí, tem alguma coisa errada. Dá comida para ele. Como assim? Dá comida, dá pão, dá água, dá pasta de figos. Deixa ele se recompor. E aí quando ele se recompõe, Davi, sangue nos olhos, lutador, matador, quer se encontrar com os amalequitas. Mas naquele momento ele é simpático. Agora não é hora de matar ninguém, agora é hora da simpatia. Opa, tudo bem? Comeu bem? Bom? Se alimentou? Graças a Deus. Como você está? Sua família está boa? Você veio da onde? Aí puxou o assunto. Irmãos, é tão bom quando a gente ganha empatia das pessoas, é ou não é? É fácil de um diálogo, é ou não é? Abre um diálogo bom, é quando você cria a empatia. Você se encontra com essa pessoa de alma. Davi encontrou esse homem, está na melhor performance dele. Quem tem performance de luta tem estratégias. Ele sabe quando vai lutar e com quem lutar. Não é egípcio com quem ele tem que lutar. Esse egípcio, a estratégia é com ele. Ele vai me dar algo de dica. Ele vai me dar uma dica. Ele fala, conversa, e o egípcio entrega o ouro. Olha, eu sou um servo de Amalequita. Ó, Davi, acertei, servo de Amalequita.
Deus, claro que tinha preparado o ambiente, mas se Davi está no seu apagão espiritual, passaria direto, ou trataria ele de forma furiosa, ou talvez ignoraria mesmo. Davi não fez nada disso. Quem está na performance de luta tem sensibilidade, o senso das coisas fica melhor, o discernimento de tudo. Está atento no que eu vou fazer agora, como é que vai ser o dia de segunda-feira. Sabe planejar a vida, sabe fazer bons encontros, tem as estratégias na mente e vai se arquitetando. Davi se arquitetou, conversou, pegou a informação e seguiu em frente. Os amalequitas estão em tal lugar, e Davi parte para aquele lugar. Davi, na sua melhor performance de luta, ele entra, luta até o último homem ser derrotado. Aleluia! É uma outra marca de alguém que está na melhor performance de batalha. E eu oro para que nesta noite Deus dê para você reencontros com o seu bem-estar e com a sua performance de luta. Performance de luta. Quem está na melhor performance de luta, planeja, projeta, nada joga fora, tudo recompõe, tudo faz sentido. Eu fiz esse curso, isso aqui é para beneficiar tal área da minha vida, isso aqui eu pego, isso aqui faz, sabe, tudo ele vê de forma estratégica, nada ele deixa passar. Davi se reencontra com isso. Eu creio, irmãos, que nessa noite Deus tem para você isso, um reencontro para a sua performance de luta, porque as batalhas da vida estão aí, estão sempre presentes. Os inimigos só mudam as faces, mas eles estão sempre presentes, te desafiando e tentando te derrotar. E quando você está cansado, quando você está no seu apagão, tudo é derrota. Você não tem força para lutar com nada. Davi era assim. Davi está nesse apagão. Mas aqui agora não. Davi está posicionado. Nenhuma luta pode derrotar Davi. Eu oro para que hoje, nesta noite, você ganhe um reencontro com aquela performance, aquele olhar diferente, aquele posicionamento que você já teve na vida, em relação às batalhas que você já enfrentou. Hoje é noite de Deus te posicionar nessa performance, porque a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em Deus, e a segunda, acreditar no que você tem, no que você é, naquilo que Deus posicionou em você, no investimento que Deus fez em você, e você mesmo fez em você mesmo. Reencontrou com performance de luta. O terceiro reencontro de Davi está logo quando ele sai para perseguir o bando. Ele chama de bando. E quando ele sai, o texto diz que ele caminha acelerado. Ele está ativo, homem de guerra ativo. Eu tive uma parte, lembrei agora, que da minha vida militar, fui por um tempo, servi o exército. E eu me lembro que num dos nossos treinamentos, eu era infante blindado. Quem é militar sabe disso, anda no chamado M113, blindados. E a gente tinha assaltos que é você tá fazendo treinamento de guerra, claro. E os blindados são 4 alinhados, é um pelotão, 4 blindados, cada um carregando 8 homens e um sargento coordenando. E aí o tenente nos reuniu e falou assim: vocês vão coordenar essa tropa. E se porventura um blindado ficar no meio do caminho, os outros continuarão alinhados. Você desce com os 8 e você vai correr a pé. E você vai ter que estar alinhado com a tropa lá na frente. Você não pode ficar para trás não. A gente ouviu aquilo, guardou. Chuta com qual blindado que aconteceu isso? Com o meu, com o Joe. Estou lá, o blindado entra num buraco, se afunda, os outros continuam. Na hora lembrei da ordem do tenente. Falei, vamos embora, todo mundo. Vamos posicionar, posição de marcha, enfileirados. E começamos a correr. Gente, a gente corria muito, mato alto. Não conseguíamos ver ainda a visão. E a gente correu. Conseguimos nos alinhar com os outros que já tinham saído do blindado. E a gente conseguiu avançar. Sabe o que a gente tinha? Performance de luta. Quem tem performance de luta consegue ter fôlego para as batalhas. Mas agora Davi, ele não tem só performance de luta. O outro reencontro de Davi aqui é de readaptação. 600 homens saem acelerados, correndo, vamos vencer, vamos para a batalha. E daqui a pouco 200 cansam. 200 homens cansam, eles param diante de um ribeiro e eles se cansam. Os 200 ficam lá. E Davi, vamos embora, os 400 comigo, por favor, deixa os 200 descansando aí. Eu vejo isso, Davi se readaptando. Deus quer trazer para você um reencontro de você se readaptar à vida.
porque tem perdas que a gente sofre, mas a gente tem capacidade de se readaptar, de se reposicionar, de posição de luta para avançar, não de recuar. Não, agora eu vou recuar. 400, 200 ficou, quase deu certo. Meu projeto estava indo bonito e tal, perdi 200 homens. Agora eu vou parar, vou esperar que ele se recompor. Nada disso. Davi tem uma agenda e Davi avança, porque Davi se readaptou. Não consigo com 600, mas eu vou com 400. Não me lembro do nome do músico, acho que é Isaac Rabin, não sei bem o nome dele, mas ele estava fazendo uma apresentação de violino. E aí a história conta que no meio da apresentação, uma das cordas do violino arrebenta. Aí arrebentou a corda. E agora? Era uma apresentação para um público nobre. E aí ele continuou a música. E ele continuou e fez uma das maiores e melhores apresentações dele. Depois foram entrevistar ele. Como é que você conseguiu? Porque todos perceberam e notaram que a corda quebrou. Ele disse: é porque eu aprendi a fazer música com o que resta. Deus quer dar para você hoje capacidade de você fazer música com o que você tem, com o que resta. O que você tem, irmãos? Você não tem uns 600, mas tem 400. Avança em nome de Jesus. Não olhe com olhar derrotista. Não olhe para o fracasso que teve, o parcial fracasso, o aparente fracasso. Não é um fracasso, talvez, é só aparente fracasso. Basta você perseguir, continuar com aquilo que ainda você tem, e Deus conta com isso. Você podia aplaudir o Senhor por isso. Duzentos homens ficaram no meio do caminho, mas isso não o abateu. Sabe, irmãos, as batalhas, elas são contínuas e exigem de nós versatilidade. Não deu agora, não dá para fazer agora. Como vamos fazer? Vamos continuar. Às vezes são micro batalhas. Estava hoje na aula, aí a minha aula, eu na escola bíblica, eu tenho uma apostila e eu tenho um PowerPoint. E eu tenho usado o PowerPoint. Aí eu preparei toda a aula no PowerPoint. Pense num PowerPoint bacana. Eu me dediquei. Eu passei o sábado, idas e vindas, sentava no computador. Vou escrever essa frase. Aí anotava. Aí botava uma figura. Tá tudo tão bonito. Aí eu trouxe o PowerPoint. E eu comecei a falar, empolgado na aula e pensando: vou fazer a apresentação, os apontamentos pelo PowerPoint. Que alegria, aleluia. E aí começa a primeira tela, tudo ok. Segunda tela, tudo ok. Na terceira tela, apagão. Apagou o nosso projetor. Problema técnico. O que a gente faz? Faz música com o que resta. Continua avançando. Perdi 200, mas eu tenho 400. Vou avançar. Pego a apostila, abro e começo a ensinar dentro da apostila. Fazer música com o que resta. Capacidade de readaptar-se a realidades que são duras, são difíceis, são batalhas mais intensas, mas Deus te dá essa capacidade de você se readaptar, de reposicionar, de se recompor. Recomponha-se em nome de Jesus. Davi se recompõe, ele não ignora, ele fala: fiquem aí, enquanto nós vamos. Sai com os 400 homens, aleluia. O reencontro de Davi teve um reencontro em que ele se reencontra com o seu bem-estar. Teve um encontro que ele se reencontra com a sua performance de luta. E o outro reencontro foi com a sua capacidade de se readaptar às realidades que a gente vive. Não ficar lamentando: que pena, poxa, pensou se Davi sofre um apagão de novo, no meio a partir dali do Ribeiro. Cara, que chato, cara. Tá tudo tão bom. Comecei com mau gás. Cara, vai dar tudo errado. Tá na minha cabeça. Eu ia contar com 600. Ficou 200. Cara, sabe que tem gente que fica assim reclamando da vida? Pô, perdi. Eu ia conseguir. Meu plano estava certinho. Eu ia conseguir aquela graduação. Eu ia conseguir avançar com o que eu tinha. E estava tudo tão perfeito o meu plano. E comecei. E na vida a gente tem planos, mas eles não saem com a perfeição que a gente planeja. Eles têm problemas, têm circunstâncias que podem te desativar, pode conspirar, sabotar alguma coisa sua. E aí você fala: não deu. E agora? E agora?
Diga, avance com o que você tem. Se readapte. E Deus, como Ele faz isso? Irmãos. Aleluia. Quem se readapta é aquela pessoa que tem motivação, está encorajado. Deus vai te encher novamente disso. Essa noite Deus te trouxe aqui para te mover, para te virar, para você virar a chave, para você se encher de motivação para a vida novamente. Eu quero crescer, eu vou crescer. Eu só tenho 400, ficou 200, mas eu vou crescer com o que eu tenho. Aleluia, aleluia. É ânimo, é motivação, é encorajamento. Então você vai se readaptando com o ambiente. Não deu certo, tem aqui uma curva, tem pedras no meio do caminho, e você vai se corrigindo a rota, mas não sai dela. Continua, avança, persista. Deus é contigo. O último reencontro disse que tem 3, eu estou falando isso de trás para frente. Esse seria o primeiro, mas eu queria deixar ele para o final. É um reencontro com Deus. Eu disse na introdução que Davi, ele chega a uma humilhação. Davi, imagine isso ecoando para todos os inimigos que Davi enfrentou e venceu. E Davi se deu mal, perdeu para os amalequitas, roubaram, sequestraram a família, queimaram a cidade. Ele está fragilizado, vamos atacá-lo. E aí Davi está naquele desespero, e o texto diz, irmãos, como foi um reencontro com Deus. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Pastor, como é que foi? Só isso. A Bíblia não fala mais nada a respeito. A Bíblia não dá detalhes de como ele se reanimou. Mas em algum momento da fragilidade de Davi, quando ele está em desespero, chorando muito, sendo ameaçado de morte, as pedras, os soldados já estavam se preparando para dizer, você foi o culpado. Havia tanta coisa ruim, o ambiente não era saudável. Davi está no chão, mas em um determinado momento, a Bíblia diz que ele reencontrou dentro dele com Deus. Eu não sei se foi a memória das canções e dos salmos que ele teve. Eu não sei se ele reencontrou quando ele estava pensativo, chorando, se reanimou quando veio na sua memória a vitória sobre Golias. Ou não sei se foi quando veio a vitória, na sua memória a vitória contra o leão urso. Mas com certeza algo aconteceu dentro de Davi. Um reencontro com Deus nos movimenta, nos posiciona, nos coloca de pé. Reencontro com Deus. Davi se reanimou no Senhor. Ele se levanta, e aí ele imediatamente, quem se reencontra com Deus, se reanima. Sabe qual é a primeira ação? A de Davi. Sabe o que Davi faz? Foi consultar o Senhor. Já tinha nele, dentro dele, uma energia espiritual. Não sei se posso usar esse termo, mas já tinha força espiritual. Já estava animado, havia ânimo, era só sair para a batalha. Mas Davi, quando se reencontra com Deus, irmãos, é tão bom quando o homem se reencontra com Deus e sabe o seu papel e o papel de Deus. Porque quem se reencontra com Deus, a primeira coisa, animado, mas não sai para a batalha não. Ele vai consultar a Deus, ele vai ouvir Deus. Ele chama o sacerdote, pega a estola sacerdotal. Deus, eu estou animado, tenho ânimo aqui, sangue nos olhos, vontade de lutar. Uau, está dentro de mim aquela versão lá das primeiras batalhas. Estou pronto, Deus, mas eu só quero um sinal verde teu. Se não tiver um sinal verde de Deus, eu não vou avançar. Quem se reencontra com Deus, tudo que faz é debaixo de um sinal verde de Deus. Quem se reencontra com Deus, e eu oro para que todos nós aqui tenhamos essa palavra como uma vacina, porque pode ser que em algum momento soframos apagões espirituais. O apagão espiritual de Davi foi terrível. Ele foi no fundo do poço, lutar contra o seu exército. Ele lutar contra Israel era o fundo do poço de Davi. Lutar contra um projeto de Deus, que era ele e ia ser o próximo rei, era o fundo do poço. O
fundo do poço espiritual é quando o homem, o ser humano, luta contra Deus. Deus fala assim: ô Weber, eu tenho um projeto para a sua vida, e é esse aqui. E aí, vem para cá. Não, eu vou de encontro a esse projeto. Eu não vou nem viver, e eu vou ainda de encontro com ele. Está no estágio final, mais degradante da vida espiritual, da vida com Deus. É um apagão geral. O apagão de Davi deu a Davi essa condição ruim. E aí, graças a Deus, no tratamento de choque, Davi se reencontrou com Deus. O reencontro com Deus estartou os outros reencontros. Pastor, como eu quero voltar a ter uma performance de luta. Pastor, como eu quero voltar a ter aquela capacidade de adaptar que eu sempre tive. Pastor, como eu quero reencontrar com o meu bem-estar, com o meu bem-estar familiar, com o meu bem-estar. Eu não tenho tido paz, pastor. Eu não consigo, qualquer batalha, já estou tão derrotado, me sinto tão derrotada, que vem uma minimazinha batalha, eu já recuo, eu já entrego a toalha. Pastor, como eu faço? Onde eu começo? Num reencontro com Deus. O reencontro com Deus determina tudo na sua vida. Um reencontro com Deus, você se reencontra com o projeto de Deus. Eu, quando li esse texto, Deus me fez ver a dimensão deste evento, porque esse evento ele ecoou na história de Israel. Um único momento de Davi de se reanimar no Senhor restabeleceu o andamento da história de Israel. Logo em seguida, Davi seria coroado rei, e aí ia se consolidar todo o projeto divino. A partir de quê? Quando ele se reanima. Deus quer que você traga à sua memória feitos que você já teve com o Senhor. Como é que Davi se reanimou? A Bíblia não dá clareza nisso, mas nos dá muitos respaldos para dizer que foi trazendo à memória as experiências que ele já teve com Deus. Você tem experiências com Deus, e você veio aqui não para ouvir o Weber pregando, não para conhecer essa igreja. Quando preparei essa mensagem, quando ela veio em mim, foi com tanta força, que eu parei onde eu estava e quando comecei a anotar, eu parei, chorei e falei: Senhor, hoje nessa noite tu tem reencontro com alguém. Eu não sei quem, mas esse reencontro vai restabelecer parâmetros novamente da vida. O reencontro com Deus tem novos reencontros. Bem-estar, entre ordem. Quando é que minha família vai entrar em ordem? Reencontro com Deus. Quando é que eu vou ter novamente aquela capacidade? Isso foi quando eu era novo, né? Não. Quando você se reencontra com Deus, você se sente um menino, com uma disposição de luta. Quando você se encontra com Deus, você tem capacidades como essa de se readaptar. Não, peraí, não deu certo? Vai dar certo assim, nós vamos avançar. O que você tem? 600 homens. Cadê os outros 200? Ficaram no meio do caminho. Então você vai dar uma parada, né? Não, vou continuar. Como? Com os 400. Aleluia. Se readapta. Eu quero convidar você nessa hora a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. E eu vou pedir agora um exercício seu. Não é meu, é seu. Enquanto aqui vamos estar ministrando, vem cá. Vem aqui adorar o Senhor. Enquanto a gente vai estar ministrando, eu queria que você, de olhos fechados, só vai ter o louvor. Eu não vou orar agora. Eu vou orar, mas não vai ser agora. Nesta oração sua, enquanto tem um fundo musical, uma canção, promova agora esse cenário na sua vida. Talvez o seu reencontro com Deus já aconteceu. Você já se reanimou no Senhor. E você está querendo saber qual a próxima etapa, qual o próximo estágio. Talvez você precisa se readaptar. Talvez o reencontro é com isso, essa capacidade de se readaptar. Você não está conseguindo ajustar finanças, projetos pessoais, vida espiritual, disciplinas espirituais. Talvez seja um cansaço emocional, uma fadiga que insiste em permanecer dentro de você. Hoje Deus vai te dar uma nova performance de vida, performance de luta.
aquela em que você, sabe, se recompõe rápido, tem estratégias, tem versatilidade. Mas eu sei que tem gente aqui que precisa se reencontrar com Deus também, primeiramente. E você vai fazer essa oração agora. Como é que vai ser? Traga a memória. Algo que Deus já falou contigo, uma palavra, uma oração, um louvor, um momento especial. Deus tem um arsenal, Ele é criativo para isso. Ele está aqui agora, é o Espírito Santo. E é a sua oração agora que vai fazer sentido. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me chegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Fique de pé nessa hora. Nós vamos continuar louvando o Senhor, mas eu quero que você tenha muita liberdade agora. Essa igreja dá essa liberdade. Se você quer gritar, grite. Quer levantar as mãos, levante. Se você quer falar algo em voz alta, fale. Em voz baixa, fale. Mas reaja à presença de Deus e à palavra dele. Reage. Diga: Deus, estou aqui. Essa é a hora. É um divisor de águas. Tenho tudo para permanecer caído, sofredor, vitimizado, contabilizando derrotas e fracassos. Tem tudo para isso. Mas hoje há uma voz dos céus para você. Reanime-se. Reanime-se. Oh! Deus vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, te inunda a terra. Espírito
Aleluia. Agora eu quero fazer uma oração, mas essa oração, ela tem carregada nela um convite. Davi, quando se reanima, ele se movimenta. Eu quero que você faça um ato simbólico. Se você teve um reencontro com uma dessas áreas, é com Deus. Ou se você quer ter agora esse reencontro com uma performance nova, que você precisa, um encorajamento novo, uma readaptação. Se você quer ter um reencontro com bem-estar, falta paz em você por muitos anos, por muito tempo, essa paz Jesus dá. Os céus estar aqui atento à sua decisão. Mas eu quero que você se movimente em sinal a Deus, dizendo: eu vou ao altar, eu vou à frente, vem aqui agora, dizendo: eu vou me movimentar, dizendo: sim, eu quero ter um reencontro. Não dizer qual é, não me diga qual é, mas essa noite está franqueada, aberto para você. Qual é o encontro que você quer ter hoje? Vem aqui à frente, se movimente, diga: eu quero ter, eu quero mudar. Hoje o cenário da minha vida vai mudar. Se encerra um ciclo de uma vida de mesmice. A minha vida tem sido uma mesmice. Eu não consigo romper. Eu faço projetos, eu faço planos, eu não consigo vencer. Quando vem uma mínima batalha, eu já me entrego. Hoje, esta noite, Deus quer você se reencontrando com uma performance nova. Vem aqui, vamos embora, venha. Nós vamos orar. É um tempo de ministração de Deus sobre a sua vida. Se você quer ter um reencontro com uma performance nova, com uma readaptação, com bem-estar, pastor, eu preciso dessa paz. É agora, Deus está te dando essa oportunidade. Vem cá agora, pastor, eu tenho que me reencontrar com Deus. É hoje, vem à frente. Nós vamos cantar só mais uma vez, eu vou orar depois. Enquanto cantamos, é a sua oportunidade de vir aqui e dizer: chega, é hoje, 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 é agora, é agora. Teu reino vem, faz seu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Aleluia. Alguns pontos aqui eu falhei nas minhas anotações. Porque cada um deles eu anotei aqui: coração saudável, mente saudável, alma saudável, espírito saudável. Qual dessas áreas você precisa de saúde? É disso que eu estou falando e eu vou orar agora. Pastor, eu preciso de uma saúde renovada nas emoções, na mente. Tenho enfrentado batalhas incríveis na minha mente, de desânimo, de tristezas profundas. É o coração, o sentimento. A igreja vai estar orando. Feche seus olhos e eu vou começar a orar. Se você quiser, pode vir aqui agora. Amado Deus e Pai, nós oramos. Eu quero ser fiel a tudo que Tu me deu aqui, Senhor, dentro dessa palavra. E do início ao fim, Tu ministrou ao meu coração que Tu iria se derramar nessa noite, se derramar com intensidade. Nós já captamos isso. Há um encontro aqui do céu e terra, do Teu Espírito com o Espírito humano. E quando isso acontece, cadeias são quebradas. E quando isso acontece, o cognitivo é acionado, sarado. Faz isso agora, Senhor. Faz isso agora. Faz isso agora. Eu oro por esses meus irmãos e irmãs que estão aqui. Dê cura. Cura na alma, cura nas emoções, cura na mente. Cure agora. Trate agora. Reencontro com Deus, reencontro com uma capacidades, reencontro com bem-estar, reencontro com paz. Ministramos paz agora, paz que excede entendimento, a paz que vem do alto, a paz que vem de Jesus.
Esta paz que eu ministro agora e declaramos hoje, bênçãos espirituais te alcancem, bênçãos espirituais sobre a sua vida. Não há encantamento sobre a sua vida, a história, tudo novo se faz, tudo novo se faz. Nós ministramos agora que há um agir novo de Deus. Você vai se ver diferente, o seu olhar vai ser diferente para si mesmo e para essas batalhas que você enfrenta. Venha Deus, venha Espírito, se derrame, derrama luz, derrama graça, derrama poder, derrama glória, unção, derrama, de Deus vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. aleluia. Volte para o seu lugar, aplaudindo ao Senhor, aplauda ao Senhor.